Se você tem uma Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, coloca o texto, já colocou? Capítulo 30, verso 24. Quero contar hoje para vocês uma história, e essa história envolve exatamente o quê? Envolve o respeito pelas pessoas que são colocadas na vida da gente, que têm importância, que às vezes a gente não dá importância. Você é quem é, mas para você ser o que você dependeu de alguém para poder até estar no mundo, você sabe disso, né? E a vida, ela vai acontecendo de cada um de nós, e Deus vai, de uma forma muito estratégica, colocando pessoas na vida da gente. Pessoas que são importantes, que têm uma posição de relevância para nós, às vezes até para poder atingir determinados objetivos. E saiba que é Deus que está colocando. Aquele amigo que você tem, que é pau para qualquer obra, foi Deus que colocou. Aquela pessoa que quando você está apertado, você sabe que você pode recorrer a Ele, porque Ele vai ser sempre o socorro para você, foi Deus que colocou. Amém? Ou colocou você na vida de alguém. De repente você não está entendendo, poxa, mas não sei, tem alguém que olha para você e que tem em você como aquele apoio na hora da necessidade, porque sabe que pode contar com você. Tudo são estratégias, porque ninguém vive sozinho. O ser humano não é uma ilha, mas ele é realmente alguém que necessita das convivências, valorizando elas, dando importância a elas, dando relevância a tudo aquilo que está em nossa volta, de uma forma estratégica que nos ajuda a vivermos melhor. Amém? E o texto que nós vamos ler é esse aqui. Quem vos daria ouvidos disso? Ele está fazendo uma pergunta, eu vou explicar depois por quê. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Vocês vão entender. Amém? Podemos assentar. Vejam só, a Bíblia diz que existiu um homem que foi rei, mas antes dele ser rei, ele passou por uma preparação. E todas as vezes que você tem que alcançar um grande objetivo, você sempre tem uma experiência que antecede aquele grande momento da tua vida. Você vê, por exemplo, que os grandes homens da história, sempre eles têm uma historinha para contar. Não, mas não foi fácil e tal. Eles pegam o veículo contando uma história que aconteceu antes de atingirem determinados objetivos. E é exatamente nesse momento em que você está se preparando para o grande momento, é que Deus vai trabalhando isso, vai colocando pessoas certas, vai criando possibilidades, vai fazendo com que, de repente, alguma coisa que você achava que não tinha como sair, alguém vai lá e facilita alguma coisa para você, e Deus, então, vai desenhando para você poder chegar aonde você está querendo chegar. E com ele não foi diferente. Deus chegou com ele e prometeu para ele um reino. Só que quando Deus prometeu um reino para ele, ele era um coitado, ele era um, como é que eu posso dizer assim, um tabaréu, né? Que é um linguajar que a gente tem. Camarada que não entendia de nada, que não sabia de nada, que vivia lá no mato, que cuidava de ovelhas, e de repente Deus manda um profeta na casa dele e diz, olha, Deus mandou dizer que esse aqui vai ser o rei, hein? Ele novinho ainda, ele não entendeu muito bem, Deus começou a conspirar, tirou ele de casa e começou a colocar ele numas boca quentes que ele começou a viver, ele não estava entendendo bem, e de repente a vida dele virou de cabeça para baixo, e Deus precisava criar uma situação daquela para dar para ele experiência, para fazer dele um camarada safo, um camarada que se virasse legal e que pudesse realmente ter um comportamento de rei, porque tinha que tomar decisão, tinha que defender uma nação, tinha que lutar por um povo. Então Deus precisava primeiro prepará-lo. E Deus fez o quê? Tirou ele da casa dele. Tirou ele da zona de conforto. E levou ele para uma situação em que não foi muito fácil, a vida dele virou de cabeça para baixo. E não demorou muito, ele se sentiu perseguido. Porque o rei que ele deveria substituir começou a perceber que ele tinha alguma importância dentro de um contexto todo que Deus estava trabalhando. E esse aí ficou cheio de inveja, de, a gente vai matar ele, e começou a querer matá-lo. E nessa fuga para não ser morto, porque o rei que estava no poder resolveu levantar 3.500 soldados, e esses 3.500 soldados não paravam, eles vasculhavam e procuravam em tudo quanto era área onde ele estava escondido. Ele estava numa caverna, ficou um tempão escondido nessa caverna.
Os soldados iam lá, mas não achavam porque era um complexo de caverna muito grande e não tinha como achá-lo. E ele o tempo todo se escondendo, quando ele sentiu que ele não tinha mais onde se esconder, ele resolveu fazer uma loucura, que parecia loucura. Ele resolveu ir para um lugar onde ele sabia que o rei que queria matá-lo não entrava. Ele foi para uma cidade chamada Gate. Que cidade era essa que o rei não entrava lá? Era a cidade onde morava um homem chamado Golias de Gate, que ele era dessa cidade. E ele foi para essa cidade na maior ousadia, sabendo que lá o que queria matá-lo não entraria porque era terreno inimigo, terreno hostil. Mas, por outro lado, ele tinha que arriscar de ir para lá. Por quê? Porque o pessoal lá não gostava nem um pouco dele também. O pessoal era meio bolado com ele, por quê? Porque ele matou o Golias. O Golias era o ídolo do lugar, era o ídolo da cidade. As criancinhas se espelhavam no Golias. O Golias, naquela cidade, era assim uma pessoa super importante e de repente foi morto numa batalha, num duelo, por um garoto, um menino realmente que não tinha nem arma nas mãos. O pessoal lá com certeza ficaram muito revoltados em ver o seu herói, o seu ídolo sendo derrotado. E de repente aquele que matou o ídolo daquele pessoal ali aparece na cidade. Quando olharam, ele usou uma estratégia, tudo para se proteger. O instinto, que a gente chama de instinto de preservação. É o instinto mais forte que o ser humano tem. Você, para proteger sua vida, você é capaz de fazer qualquer coisa, e ele estava fazendo isso. Estava apostando, arriscando, indo para uma cidade que ele sabia que o pessoal odiava ele, porque ele havia derrotado o ídolo do lugar. Mas ele teve uma estratégia. Vou me fazer de doido. Que aí o pessoal vai olhar para mim, achar que eu estou maluco, aí vai todo mundo simplesmente reconsiderar a possibilidade de me atingir. Aí ele chegou na cidade, quando ele entrou na cidade, ele começava a olhar para cima e começava a babar. Começava a babar. Olhando para cima, babando. O pessoal da cidade olhou e disse: epa, aquele ali não é o Davi? O cara que derrotou o nosso herói, chamado Golias, o que ele está fazendo aqui? Aí foram contar para o rei da cidade. O rei olhou ele e analisou e disse: não, ele não está bom da cabeça, não. Primeiro que ele vem para cá, o lugar improvável, que ele nunca viria. Segundo que ele está babando com cara de louco, babando na barba, não está normal. Deixa ele aí, porque ele não oferece perigo. E ele foi ficando lá, porque lá o homem que queria matá-lo não podia entrar. E vocês sabem o que aconteceu? Ele foi construindo amigos. Talvez ele não foi construindo, Deus foi colocando na vida dele. E Deus colocou uma pessoa na vida dele, um príncipe, que se aproximou dele, que fez amizade, que gostou dele, achou ele gente boa, mesmo sabendo que eles eram inimigo anterior, e disse assim: rapaz, fica por aqui. Vou te dar um lugar para tu morar. Tu tem um pessoal contigo? Tem. Vou dar um lugar para você morar. Você vai morar lá numa cidadezinha que está aqui sob o domínio dos filisteus, que se chama Ziglag. Eu até mandei colocar a foto da cidade hoje. Ziglag. Você vai lá para Ziglag. Lá você vai e fica lá, que ninguém vai mexer com você. Deus já estava providenciando um inimigo, o suposto inimigo, para se tornar amigo dele e para poder facilitar as coisas para ele. Quando Deus tem um plano contigo, Ele sempre arruma as coisas. Às vezes a ajuda vem de lugares que você nem imagina, lugares improváveis. Vem um socorro que Deus manda para poder criar uma possibilidade para você chegar aonde você está querendo chegar e aonde Deus também está querendo que você chegue. E olha, ele foi para lá, para essa cidade chamada Ziglag, que significa, eu até anotei aqui o nome da cidade, significa serpente tortuosa. Parece que é o nome real da cidade. Serpente tortuosa. E ele foi para lá ele fez uma basezinha dele.
Se juntou com os amigos dele, o pessoal que estava com ele. Ele tinha um grupo mais ou menos de 400 homens que acompanhavam. Esses 400 homens eram homens rejeitados socialmente, eram os camaradas que deviam muito no reino, que estavam cheios de dívida, se juntaram com ele, ficaram amigos dele, e aquelas 400 pessoas era praticamente o reinado dele. Por quê? Porque o rei ainda era vivo e ele estava aqui esperando a hora de assumir, e que se juntou com ele era um pessoal meio maluco, um pessoal que devia, um pessoal proscrito, um pessoal rejeitado, é que se compôs com ele, porque Deus mandou aquelas pessoas para ficarem com ele. E ele ficou morando lá em Ziglag. Mas aí o que aconteceu? Ele ficou devendo favor para o príncipe. O príncipe que era inimigo muito forte do povo dele, ou do rei que estava no poder. Aí você sabe o que ele fez um dia, o príncipe? Davi, vem cá. Rapaz, a gente vai ter que entrar numa batalha aí contra o rei lá que quer matar você. Eles estão num lugar assim, 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 e eu queria que tu pegasse os teus homens aí, os teus 400 homens, e fosse com a gente, para poder guerrear contra o cara que quer te matar. Mas ele não queria guerrear contra o camarada que queria matar ele. Porque lutando contra aquele povo era a mesma coisa que lutar contra o seu próprio povo. Mas ele estava numa sinuca de bico. Ele devia favor para o camarada, e além de dever favor para o indivíduo, ele tinha o quê? Ele tinha aquela paixão pela terra dele, e agora ele tinha que ir para uma luta, lutar contra os soldados que pertenciam à terra dele. Ele ficou muito imprensado, sem saber o que fazer. E agora, o que eu vou fazer? Estou numa situação que eu devo para o camarada. Moro aqui porque o camarada me colocou aqui. Estou protegido aqui, como vou fazer? Você sabe o que ele fez? Ele resolveu ir e se colocar na mão de Deus, com certeza. Quando ele chegou lá com os 400 homens dele montados no cavalo, os outros príncipes, porque os filisteus tinham vários príncipes. O Aquis, que era amigo, chegou com ele, com um monte de soldado, que eram os judeus que estavam junto com ele. Aí os outros príncipes olharam: rapaz, falaram para o Aquis: tu está trazendo esse aí para lutar do lado da gente? É mentira, a gente não quer não. Ele vai, na hora lá da guerra, ele vai mudar de lado. A gente não quer ele com a gente aqui, não. Aí o pessoal se reuniu lá. Não, ninguém quer ele. Manda ele voltar, que a gente não quer conversa com esse camarada. Esse camarada matou o Golias e agora está dizendo que está do lado da gente. Ele não está, não. Ele está aqui, mas ele vai criar um problema, porque na hora que a batalha começar aqui, em vez dele matar os amigos deles ou os compatriotas dele, ele vai matar a gente. Não, não, manda ele voltar, que a gente não acredita nele. Ele se aliviou. Tá bom, então a gente vai voltar com os 400. Ele pegou, voltou com 400. Quando ele chegou na cidade dele, os amalequitas, que eram outro povo, aproveitaram que ele não estava na cidade com os homens, invadiram a cidade, pegaram as mulheres, pegaram as crianças e levaram cativos, todo mundo, e tocaram fogo na cidade de Ziglag. Quando ele chegou com os 400 homens, que ele chegou lá, a cidade toda pegando fogo, que o pessoal foi procurar: cadê nossas mulheres? Levaram nossas mulheres, cadê nossas crianças? Levaram todo mundo. E o pessoal se revoltou: olha, culpado é tu, rapaz. Você que é o culpado disso aí. A gente perdeu nossa família todinha, porque os amalequitas levaram escravos para a terra deles, vão abusar dos nossos filhos, abusar das nossas mulheres. O pessoal perdeu o controle e foram em cima dele, pressionaram ele, culpando ele por aquela situação. A Bíblia diz que ele ficou desesperado e foi falar com Deus: Deus, o que é que eu faço agora? Estou na pior situação que se possa imaginar. Eu estou aqui, cheguei, o pessoal está me culpando, está tudo com raiva de mim. O que é que eu faço, Deus? Eu vou atrás deles, eu espero aqui, o que é que eu faço? Aí Deus diz: vai atrás do pessoal que levaram a tua família. Chama eles e volta e vai atrás. Aí ele chegou com o pessoal: vamos buscar a nossa família. Ninguém acreditava. Os amalequitas já tinham queimado fogo em várias cidades por perto e estavam metendo pânico em todo mundo. Aí ele pegou, saiu com seus 400 soldados e voltaram. Eles já tinham viajado a pé 200 quilômetros, 176 e poucos quilômetros, e agora eles iam voltar mais 176 quilômetros para ir atrás do inimigo. É andar muito, né? Aí eles voltaram na mesma hora. Quando eles voltaram,
Dos 400 homens, 200 não aguentou, não teve força. Chegaram, Davi, a gente está muito cansado, a gente não dá para ir na viagem não, rapaz. A gente cansou, não estamos aguentando mais. Isso na beira do rio. Aí o pessoal, não, tem que ir, tem que ir. Não, mas a gente não está aguentando. Aí o Davi disse, não tem problema não. Vocês aqui, fiquem aqui. 200, a metade fica aqui. A gente vai deixar nossas coisas aqui, as nossas bagagens aqui, e vocês ficam, e eu vou com os outros. E eles foram. No meio do caminho, eles acharam o egípcio pelo chão, que estava morrendo, que os amalequitas tinham abandonado. O egípcio disse, não me mate, por favor. Aí o Davi, o que é que tu quer? Não me deixe vivo, que eu digo para vocês para onde é que eles foram. Então diz aí para nós, o camarada estava doente. Eles levaram o camarada, eles vão para tal lugar. E eles foram atrás. Quando chegaram lá os 200 homens, encontraram os amalequistas na maior moleza lá, sem saber que eles iam voltar, que iam ser atacados. Eles invadiram. Derrotaram os amalequitas, mataram os camaradas, o restante fugiu. E depois que eles fugiram, eles pegaram as crianças, as mulheres, para voltar para casa. E juntamente com as crianças, eles pegaram aquilo que nós chamamos do despojo da batalha. O que é o despojo? O despojo é os bens que o inimigo tem. As coisas de valor que os amalequitas carregavam, eles ficaram para eles. Comida, armas, ouro, prata e muita coisa, porque os amalequitas já tinham assaltado várias cidades. Eles pegaram tudo e trouxeram para eles. Voltaram com as crianças e com a mulher, porque Deus direcionou tudo. Quando eles chegaram na beira do rio, o pessoal que ficou cansado estava lá. Aí o Davi disse, bem, agora a gente vai dividir em partes iguais o que a gente trouxe de despojo de batalha. O que a gente conseguiu conquistar, a gente vai dar para cada um pedacinho e todo mundo vai ganhar aqui. Aí um grupo pulou e disse, não. O pessoal que ficou não vai ganhar nada, não. Só vai ganhar o despojo da batalha aqueles que foram atrás lá buscar as crianças e as mulheres. Mas esses aqui que resolveram ficar porque estavam cansados e ficaram aqui realmente na beira do rio, esses aqui não vão ganhar nada. O Davi disse, não, vão ganhar sim. Eles vão ganhar, e hoje eu vou estabelecer o seguinte, que vai ganhar os que foram e vai ganhar os que tomam conta da bagagem. E a partir de hoje, aquilo que nós lemos, né? Todos aqueles que ficarem atrás, na retaguarda, guardando a bagagem, esses aí vão ter direito em partes iguais, em tudo aquilo que nós conquistarmos. Diga glória a Deus. É aí que eu quero entrar para dizer para você. Você tem pessoas na sua vida que ficam guardando as bagagens. De repente você está aqui, se formou, está formado, glória a Deus. Mas teve gente que foi na batalha junto com você. Tua mãe, teu pai, aquele que te apoiava, aquela pessoa que Deus colocava estrategicamente quando você estava querendo parar, querendo desanimar. Não desanima não, vamos continuar, você não vai parar. E quando você para pensar, as conquistas que você tem, elas não são só suas. Você olha para trás e encontra um monte de pessoas que naquele momento em que tu estava na tua batalha, para poder chegar aonde você queria chegar, para tentar atingir o objetivo, você percebe que tem um monte de pessoas que Deus foi colocando estrategicamente na tua vida. Deus vai colocando os aquis certo para poder te conduzir e para poder te ajudar a chegar aonde você quer chegar, porque a gente nunca consegue chegar sozinho. E dentro dessa visão da palavra de Deus, ficou claro pela visão de Davi que essas pessoas têm que ser valorizadas. Às vezes o tempo vai passando, a gente atinge o objetivo e a gente esquece daquelas pessoas que foram importantíssimas na nossa vida em determinados momentos, porque Deus sempre tem as pessoas especiais para colocar na tua vida. Quando você tem as suas lutas, quando você tem as suas crises, Deus vai encontrar alguém, vai encontrar o Aquis para colocar na tua vida, exatamente para poder te ajudar, para que você possa superar aquele momento.
Todos nós temos o nosso aquis colocado de maneira estratégica. E talvez você esteja, quem sabe, nesse momento, passando por uma luta. Passando por um momento delicado. Passando por um momento difícil. Mas você sabe que tem pessoas que já foram colocadas para poder te ajudar nesse momento. Pessoas que Deus já colocou para dizer que ela tem uma função. Às vezes, essas pessoas que Deus colocam só naquele momento, depois elas somem, te perdem contato, elas desaparecem. Parece que existiram só para poder estar ali naquele momento. O momento em que você estava precisando, e baseado pela palavra de Deus, o que acontece? Você tem que valorizá-las. Vocês têm que dar importância a ela, porque dentro da tua vitória, elas também têm uma parte, elas também têm um direito de tudo que você conquistou, porque elas foram bênção na tua vida, naquele momento de desafio, naquele momento difícil, naquele momento de luta, e nós não podemos esquecer. Aí se processa, dentro desse contexto, aquilo que a Bíblia chama de gratidão. Muitas vezes o nosso coração não é grato. Mas o fato de não sermos gratos, nós fechamos as portas para supostos aquis que possam vir lá na frente, em algum momento difícil, para poder nos ajudar e muitas vezes a irmos buscar realmente de volta aquilo que nós precisamos reconquistar. E dentro dessa visão de Deus, é necessário haver gratidão, é necessário ter a percepção dessas coisas, que alguém está na sua vida de modo estratégico. Alguém que você tem que agradecer constantemente. Alguém que tem que ser sempre alvo das tuas orações. É mãe, é pai, é um amigo, é um primo, é uma pessoa que chegou, é alguém que está ali, que é teu apoio, que é como que tua sustentação nos momentos difíceis, são pessoas que você sabe que pode contar. Esses são os aquis que Deus coloca na tua vida. E a Bíblia deixa claro que nós temos então que sermos gratos. Porque a gratidão é algo de Deus. É algo que faz as portas permanecerem abertas da parte de Deus para continuar nos abençoando. A ingratidão faz com que Deus feche as portas daquilo que realmente nós necessitamos, exatamente porque Deus repudia a ingratidão. E a gente tem que aprender a ser grato. Gratidão é mais do que escrever no Instagram. Gratidão é uma atitude, é um posicionamento. É um posicionamento, acima de tudo, de reconhecimento, que gera honra, que gera valorização do outro e que possibilita Deus continuar abençoando você. Então, nesta tarde, eu não sei quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida. Eu não sei quem tem sido bênção para você. Eu não sei quais são os aquis que Deus tem colocado na sua vida. Mas eu só digo uma coisa para você. Aprenda a ser grato a eles, porque eles foram colocados de maneira estratégica pelo Deus que cuida de você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude no nome de Jesus.